Fala pessoal, tranquilo? Agora a gente já vai mais para a nossa parte mesmo de mão na massa mesmo. Como é que a gente vai fazer aqui? Primeiro ponto. Aqui ó, a gente vai abrir a pastinha Components, né? E aqui diz, ó, o arquivo, esse arquivo contém todos os componentes do sistema, né? E pode ser splitado, ou seja, pode ser criado outros arquivos se necessário. Beleza, então o que a gente vai fazer? A nossa aplicação é pequena, vamos criar somente um arquivo components.robot, certo? Então agora a gente pode apagar esse outro componente aqui, certo? E a gente vai criar o nosso arquivo de components. Tá, então vamos começar agora. Primeira coisa a gente vai colocar, vamos definir as nossas configurações, certo? Dentro das nossas configurações a gente pode inserir uma documentação, se vocês quiserem. Lembra que tudo que eu estou usando aqui é tab, tá? O robot é tabulado. Então vamos colocar aqui components file. Eu quero uma documentação com várias linhas. Então tu pode colocar sim, tá? Não tem problema nenhum. E tu pode inserir, acho que são 3. Espera um pouquinho. Isso. E daí tu vai poder inserir normalmente aqui uma documentação com múltiplas linhas. Underline. E quantas linhas você quiser. Tá, pessoal? Underline. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Os components, né? Tudo o PageObject, ele é independente do Robot, ele é independente da tecnologia, tá? A gente está fazendo o PageObject no Robot. Então, no Robot, tudo que tem nele é string, tudo que vai estar aqui é string. Se você quer converter alguma coisa para boolean, tu tem que falar para converter para boolean. Tudo é string. Então, a gente vai criar variáveis, tá? Por quê? A gente vai criar uma variável aqui, certo? Essa variável, a gente vai dar um valor para ela, tá? Então, você vai ver aqui que vai já começar a ter valores. Então, o que são as variáveis? As variáveis aqui dos nossos components são todos os components da nossa aplicação que vão estar envolvidos no nosso teste. Então, aqui a gente vai criar um teste chamado teste de soma 5, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro ponto, a gente vai inspecionar o elemento 2 aqui, igual a gente viu lá na outra aula, tá? Então a gente vai pegar aqui o elemento 2, o ID dele é 2, essa aplicação foi pensada para esse negócio. Então vamos lá, document.get element by ID 2 e a gente consegue confirmar que é realmente o nosso elemento 2. Então vamos lá, vamos escrever aqui o botão 2. Então, lá de acordo com a nossa keyword do robot, como funciona para falar que isso é um elemento, né? Tem uma sintaxe. Então, primeiro a gente coloca id, dois pontos, o valor. Então, o botão 2 é id 2, tá? Então, a gente vai precisar do quê? Do botão mais. O botão mais, se a gente for olhar aqui, provavelmente vai ser só o ícone mais. Exatamente. Então, a gente vai também ter um ID. Opa, desculpa. A gente vai ter um ID, certo? Com mais. Agora a gente também vai ter um botão mais, agora vai ter um botão 3. Botão 3, a gente vai clicar 2 mais 3, então o ID 3. Nesse caso aqui, os IDs eu sei de cabeça, tá? Vocês provavelmente podem precisar inspecionar os IDs das aplicações, certo? Geralmente a gente precisa fazer isso, fazer a verificação como eu coloquei ali. Então a gente vai depois fazer o botão 3, a gente vai clicar no botão igual, certo? Que vai ter o ID igual, certo? Até aqui, tudo bem. O que mais a gente tem envolvido? O que mais a gente pode ter envolvido? A gente pode ter envolvido também o nosso, vamos chamar de display component. Tá? Então, o display component, vamos ver o que é aqui. O display component, se eu não me engano, ele não tinha um ID, exatamente, ele tinha uma class. Então, a gente vai, nele vai ser diferente, vai ser class display. Beleza, aqui a gente já tem a sintaxe prontinha de como você criar um arquivo de componente. Você só vai criar ali a parte de configuração, documentação e vai criar várias variáveis com seus componentes. Assim que você precisar de novo, você pode só importar esse arquivo e começar a reutilizar os componentes. Desse jeito vai ficar mais fácil o reuso. Toda vez que um componente for alterado, aqui você vai alterar para toda a aplicação, então se o CSS for alterado, se a classe for alterada, também vai alterar para toda a aplicação. Isso é super interessante.
Se por algum motivo, o meu abrigo VS Code ele não está com o mesmo highlight, tá? Tem uns robots aqui, ó, que eu tenho, que é esse Robot Framework Intelligence aqui, então eu recomendo vocês instalarem, ele ajuda bastante, tá? Nessa parte. Outro ponto que a gente vai ver hoje também vai ser a parte de configuração, então a gente tem aqui, ó, esse arquivo contém um arquivo config.robot, então a gente vai criar esse file, config.robot, né? A gente vai apagar esse outro aqui que a gente não está utilizando, tudo bem. E o arquivo .robot, ele também vai ter o mesmo esquema de configurações, certo? Então aqui vai ter variáveis, certo? A gente vai ter outras variáveis aqui. A primeira variável que a gente vai ter aqui vai ser o browser, tá? Você também pode ter settings, configurações, tudo lá em cima, não tem problema. O browser aqui já são mais configurações gerais mesmo, de teste. Qual browser a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o Chrome. O URL host da nossa aplicação, URL host, né? No nosso caso é localhost 3000, na porta 3000, né? O que mais que a gente precisa para rodar esses testes? A gente pode utilizar também uma variável muito interessante que é browser customer, vou colocar até um pouquinho separado porque não é muito convencional, browser customer width, tá? Que a gente vai dizer o tamanho da tela, tá? Tem tanto o width quanto a altura, tá? Então a gente vai colocar aqui uma variável um pouquinho maior, tá? Mas é super interessante, tá? Então o que vai funcionar? Aqui a gente vai colocar 1080 por 720. Tá, Yuri, por que essa informação é importante? Basicamente, ela é importante porque a gente precisa fazer o teste, fazer as nossas automações rodarem na mesma resolução da aplicação do cliente. Então, para isso que serve esses valores, certo? Então, a priori, são esses valores de configuração. Então, a gente vai poder, sim, depois voltar e atualizar essa configuração caso a gente tenha esquecido de alguma coisa. Também tem a questão ali do Page Register, né, que a gente não falou ainda. Ele é um arquivo de configuração. Ele vai vir agora no nosso próxima aula, que a gente vai falar sobre pages. Aí a gente vai entender, por que a gente precisa de um arquivo de configuração chamado Page Register, tá? Então agora a próxima aula vai ser pages e depois a gente vai falar sobre testes e análise dos resultados, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima aula.